Olá, estudantes! Nós abordaremos nesse vídeo noções básicas sobre umidade relativa em câmaras de armazenamento. Essas noções básicas, elas dão suporte para compreender o manejo da umidade do ar, não somente no armazenamento refrigerado, mas em outras formas de armazenamento, como a atmosfera modificada e a atmosfera controlada. Antes de nós entrar no assunto de manejo, nós precisamos então entender alguns conceitos ou relembrá-los antes de nós trabalhar no próximo assunto, que é o manejo da umidade. Bom, a água, ela muda de estado físico, né, do sólido para o líquido e para o gasoso, de acordo então com as condições de temperatura e pressão que encontra-se naquele momento. Então, relembrando então, a fusão é quando a água sólida muda para o líquido, vaporização quando ela vaporiza, liquefação quando ela condensa, solidificação quando ela vira gelo, solidifica. E sublimação é a passagem direto do gelo para o vapor ou vice-versa. Qual que é a importância disso para a nossa câmara frigorífica? Esses estados físicos da água, eles estão presentes, todos eles, na câmara de armazenamento. Bom, essas mudanças de estado físico, elas estão presentes na nossa câmara de armazenamento. Por exemplo, a fusão. Onde ocorre a fusão? No momento que se faz o degelo. O que é o degelo? É aquele momento onde se retira o gelo que condensa no evaporador. Então, nesse momento se aciona a passagem de um gás quente por dentro do evaporador ou liga-se água para derreter o gelo. Então, esse é a fusão. Vaporização, onde que ocorre? A vaporização pode ser a água que está na fruta e vai para a atmosfera da câmara, resultando em desidratação. A água oriunda do sistema de umidificação para a atmosfera da câmara, também é vaporização, porque quando a água é pressurizada para dentro da câmara, ela vai em pequenas gotículas, né? Mas é água líquida, então ela vaporiza. A sublimação, onde que ocorre? A água que está na atmosfera da câmara e vai direto para o evaporador. Ou seja, o vapor de água condensa no evaporador, formando aquela camada de gelo que é comum no evaporador das câmaras e também em algumas geladeiras mais antigas que a gente pode observar em casa a formação do gelo. Certo? Muito bem. Tem uma das fases, a fase gasosa, que nós precisamos compreendê-la um pouquinho melhor para nós saber manejar a umidade adequadamente. Então, quando a água está na fase de vapor, ela exerce uma pressão de vapor. Esse vapor exerce uma chamada pressão de vapor na atmosfera. Muito bem. E o que é a umidade do ar? Então, a umidade é a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera naquele momento. Agora, o que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa é relativa ao máximo que ela poderia ter. Então, é a relação entre o conteúdo de água do ar atual e o potencial em conter água numa mesma temperatura. Ou seja, um exemplo aqui, a capacidade máxima desse ar conter 5 gramas de vapor de água por metro cúbico. Então, se o ar está com essas 5 gramas de vapor de água, nesse 1 metro cúbico, o ar está saturado, ou seja, ele está 100%. Ele poderia conter 5 e ele possui 5. Então está 100%. Agora, nesse outro momento aqui, se esse ar contém 2,5 gramas de vapor de água por metro quadrado, então ele está com metade da sua capacidade, então está com umidade relativa em 50%. Então, o ambiente com metade da capacidade de vapor de água. Então, a umidade relativa é a quantia de vapor de água que ela tem em relação ao máximo que ela poderia ter. Compreendido? Muito bem. Agora vamos
analisar a seguinte situação. Relembrando nos conceitos de física, quando o ar ele está mais quente, ele aumenta o seu volume. Quando ele está mais frio, ele diminui o seu volume. Esse aumento e diminuição de volume do ar, ele implica em uma coisa, e é no conteúdo de água que ele pode conter. Então, quanto mais quente estiver o ar, quanto maior a temperatura, maior vai ser a capacidade desse ar conter vapor de água, certo? E se ele modifica isso, ele modifica a umidade relativa do ar, mesmo tendo o mesmo volume de vapor de água. Vamos analisar esse gráfico. Aqui temos a temperatura, então 0, 2, 4, 6. Aqui embaixo temos a umidade do ar. O que temos aqui? Temos um conteúdo de vapor de água de 5 gramas por metro cúbico. Isso aqui não varia. Se nós variar a temperatura, perceba o que acontece com a umidade relativa do ar. Aqui o gráfico está ao contrário, né? Essa linha está subindo, mas na verdade a umidade está diminuindo. Então, se nós tiver em 1 grau aqui, esses 5 gramas de vapor de água por metro cúbico, o ar está saturado, está com 100% de umidade do ar. Agora, se nós elevá-lo para 4 graus, então aumentamos a temperatura daquele ar, sem mexer no conteúdo de vapor de água que ele tem naquele momento. O que acontece? A umidade relativa vai ser reduzida para em torno de 84%. Por quê? Porque ele ficou mais... ele aumentou a sua capacidade de conter vapor de água. Ao invés de 5, agora ele vai poder conter 6, 7. Certo? Então, a umidade relativa, que é a quantia de água que ele tem em relação ao máximo que poderia ter, vai ter mudança. Certo? Então, para uma mesma temperatura, para uma mesma quantidade de vapor de água, quanto maior a temperatura, menor será o valor da umidade relativa do ar. Então, temos que ter claro essa compreensão. E aí vem um outro conceito, que se chama déficit de pressão de vapor, ou diferença de pressão de vapor. Nada mais é do que o quanto de pressão de vapor é necessário para saturar aquele ar. Então aqui tem uma definição de DPV, déficit de pressão de vapor. É a diferença entre a atual pressão de vapor e a pressão de vapor quando o ar estiver saturado, uma mesma temperatura e pressão atmosférica, ou diferença de pressão de vapor entre dois ambientes. Vamos a um exemplo. Pressão de vapor atual nesse ar, 1 milímetro de mercúrio. Isso aqui podia ser miligramas de vapor de água. Pressão máxima do ar saturado, ou seja, naquele ar, naquelas condições ali, ele poderia ter 3 miligramas de vapor de água, mas tem 1. Então a diferença é 2 menos 1, 3 menos 1, desculpa, que resulta em 2 miligramas de mercúrio. Então, o déficit de pressão de vapor é 2. Quais fatores influenciam esse déficit de pressão de vapor? A nossa temperatura, que aumenta ou diminui a capacidade do ar conter vapor de água, e também a umidade, a quantia de água que tem naquele ar. Nessa tabela, podemos observar esses dois fatores, temperatura e umidade, influenciando no déficit de pressão de vapor. Vamos a um exemplo. Temperatura de 0 grau, umidade 100%, pressão de vapor nessa condição é 4,5 milímetros de Hg, déficit 0, ou seja, a umidade está em 100, não tem déficit. Se a umidade está em 90%, a pressão de vapor, ou seja, a quantia de vapor de água, é menor. Então, temos um déficit de 0,46 milímetros de Hg. Então, perceba que à medida que a umidade vai diminuindo, o déficit vai aumentando, ou seja, temos menos vapor de água. Agora, vamos olhar 90% de umidade relativa em duas temperaturas, 0 e 3 graus. Então, veremos a seguinte situação. Em 0 grau, quando temos 90% de umidade, a pressão de vapor é 4,12 milímetros de Hg. Os mesmos 90% de umidade é 5,12 quando estamos em 3 graus. Então, esse ar, para
ter os mesmos 90% de umidade relativa do ar em 3 graus, ele precisa ter uma pressão de vapor maior. E por isso o déficit também é maior, certo? Nos mesmos 90% de umidade, só que em 3 graus o déficit de pressão de vapor vai ser maior. Por que eu explico isso? Isso tem um impacto muito grande na desidratação de frutos armazenados. Não interessa a espécie, certo? Bom, aqui temos um exemplo, né? A câmara em 0 graus, 100% de umidade relativa, o déficit é 0. Câmara em 0 grau, 90% de umidade relativa, o déficit é 0,46 milímetros de Hg. Agora, quando nós temos aqui essa situação de câmara em 0 grau, com 90% de umidade, o déficit de pressão de vapor é 0,46. Agora, se a câmara estiver em 3 graus, o déficit vai ser 0,57. Ou seja, nessa situação aqui, mesmo tendo 90% de umidade, na situação dessa câmara, nós teremos um déficit de pressão de vapor maior, ou seja, esse ar tem capacidade de conter mais água e por isso ele vai desidratar mais os frutos. Por quê? Porque ele está, entre aspas, puxando água do interior do fruto para a atmosfera da câmara, porque tem um déficit grande. Em qual câmara a fruta vai perder mais peso? Então, nessa situação de 3 graus, ou seja, a temperatura maior. Mesmo estando numa mesma umidade relativa do ar, numa temperatura menor. Bom, aqui tem um gráfico interessante que é a concentração de vapor de água em ar saturado. Então, quando o ar está com 100% de umidade relativa do ar, quantas gramas ml de água por metro cúbico esse ar tem que ter para estar saturado em cada temperatura? Olhando aqui em 0 grau, 4,8 ml de água por metro cúbico já satura o ar. Temperatura de 10 graus, nós precisamos de 9,4 ml de água para saturar o ar, ou seja, para atingir toda a capacidade desse ar em conter vapor. 25 graus aqui vai para 12, então percebo que quanto maior a temperatura, maior vai ser a capacidade desse ar conter água. Em outras palavras, maior vai ser a quantia de água necessária para saturar esse ar. Bom, como que ocorre então a transpiração dos frutos, que é a perda de água na forma de vapor? Ela ocorre pela saída de vapor de água por aberturas que o fruto tem, então por lenticelas, por estômatos, por mais que sejam atrofiados, né? Na maioria das vezes nos frutos, eles servem para perder água, através da cutícula também, de ferimentos. Então são locais por onde sai o vapor de água nos frutos. Uma situação interessante é que na maioria dos frutos a umidade relativa do ar dos espaços intercelulares é maior do que 97%. Na câmara ou no ar que a gente está fora de uma câmara, por exemplo, na atmosfera normal, essa umidade geralmente é menor, exceto em dias chuvosos por alguns momentos. Então, qual que é a tendência dessa água? Dela sair do fruto para a atmosfera. No caso da atmosfera da câmara, quando a gente coloca o fruto numa câmara, por que tem que umidificar? Nós vimos em aulas anteriores. Por quê? Porque geralmente você mantém você vai ter então uma situação de baixa umidade aqui na câmara e a desidratação vai ser muito alta. Então você aumenta a umidade da câmara para, de maneira geral, 90, 95%, para reduzir essa perda de água, ou seja, para manter próximo dessa umidade que está dentro do fruto. Por que não pode ser tão alta, muito próximo de 100? Senão vai condensar a água aqui, vai condensar a água, vai ficar água livre e vai proporcionar o desenvolvimento de patógenos que causam podridões. Então, por isso, tem que ter esse cuidado. Então, de maneira geral, 90 a 95% é uma umidade adequada para, por exemplo, uva,
para maçã e outras espécies. Então foram as noções básicas sobre umidade relativa na câmara de armazenamento.